Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nestes tempos em que tanto se critica a orientação e as escolhas que tem feito a nossa política externa, e eu tenho sido um crítico contundente de algumas escolhas e algumas opções que tem feito o governo brasileiro, submetendo, em muitos casos, as decisões da política externa muito mais a uma orientação ideológica, muito mais a uma orientação de governo do que uma orientação de Estado. Eu devo fazer um registro do acerto da decisão adotada pela delegação do Brasil junto à última Assembleia da Organização dos Estados Americanos, realizada em Assunção, no Paraguai, na semana passada, que fez e faz lembrar o quanto a Casa do Rio Branco, o quanto o nosso Itamaraty pode e deve fazer a sua tradição e a sua capacidade de exercer um protagonismo que faz parte da nossa tradição, desde sempre, sobretudo em assuntos hemisféricos. Me refiro, senhor presidente, ao debate suscitado por iniciativa do presidente Rafael Correa, do Equador, que de forma inesperada e surpreendente propôs à Assembleia a adoção de decisões que, na prática, produziriam o esvaziamento e a capacidade de ação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tudo leva a crer que o presidente Correa agia motivado por uma percepção altamente ideológica, segundo a qual a comissão ter-se-ia transformado em instrumento de desígnios norte-americanos contrários à orientação bolivarianista de alguns países em nossa região. Essa visão persecutória teve também o falecido presidente Hugo Chávez, um dos seus mais vocais defensores. Até o próprio Brasil, em 2010, sucumbiu à interpretação simplista ao praticamente suspender sua presença na Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, em decorrência da resolução que, sob pretexto de defender minorias indígenas, determinava a suspensão das obras de construção da hidrelétrica de Belo Monte, considerando isso uma intervenção inadequada por parte da Comissão de Direitos Humanos. Agora, no Paraguai, na recente Assembleia de Assunção, diante da iniciativa do presidente equatoriano, uma iniciativa inadequada, equivocada, o Brasil, ao lado da Argentina, do Chile e do Uruguai, liderou a articulação para amenizar, minimizar, não permitir que fosse adiante a iniciativa do presidente Correa, que propunha que a sede, entre outras coisas, da Comissão de Direitos Humanos não permanecesse mais em Washington, além de determinar alterações que haveriam de impactar negativamente o orçamento e a capacidade financeira desse importante órgão da Organização dos Estados Americanos, ou seja, o que se desejava era o esvaziamento, era a ausência de meios para que a Comissão de Direitos Humanos pudesse exercer as suas atividades. O episódio nos permitiu recordar que nossa diplomacia, uma dimensão do Estado brasileiro e não de governos contingenciais. A nossa política externa tem obrigações históricas e políticas das quais não pode fugir, não pode se esquivar. Uma delas é de que, sempre mirando uma vez no circunstancial, assegurar que a construção do institucional que nos trouxe até aqui não pode ser desfigurado ao sabor das conveniências políticas passageiras.
Ao mesmo tempo que faço esse registro, que considero positivo, foi uma surpresa muito positiva ver a diplomacia brasileira atuando de maneira autônoma, de maneira a resgatar os princípios que fazem parte da Casa do Rio Branco. Eu não poderia deixar de fazer esse registro. Ao mesmo tempo em que é preciso que a gente chame atenção para o fato de que o nosso país tem, de alguma forma, contribuído para o esvaziamento da Organização dos Estados Americanos como órgão articulador desse tradicional sistema interamericano. Na década de 1980, chegamos a ter, inclusive, um brasileiro como secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, o embaixador João Clemente Baena Soares. Nos anos 90, chegamos a ter até mesmo a presença do saudoso ex-presidente da República, Itamar Franco, como representante permanente do Brasil junto à OEA. Ao examinar na página eletrônica da Organização dos Estados Americanos a lista dos atuais representantes permanentes, verifica-se que até essa data, que o Brasil é a única delegação com um representante interino, situação que se prolonga desde logo do episódio, como relatei aqui, da manifestação da OEA em relação a Belo Monte, quando a presidente da República houve por bem retirar nosso então embaixador naquele organismo internacional. Acho mesmo que a reação da presidente da República fez sentido, mas eu acho que o que não faz sentido é nós continuarmos sem uma representação efetiva na Organização dos Estados Americanos. A pergunta que se impõe é se interessa ao Brasil efetivamente continuar subrepresentado na OEA. Na já referida Assembleia Geral de Assunção, a delegação brasileira não foi chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado. Quero crer que por dificuldades de agenda ou até mesmo para dar um sinal de que o Brasil não tem interesse no fortalecimento da Organização dos Estados Americanos. Curiosamente, no caso da Comissão de Direitos Internacionais Humanos, há cerca de 2 anos, o Brasil logrou eleger o professor Paulo Vanucci, ex-secretário de Direitos Humanos do presidente Lula, como juiz daquela Corte Internacional. Por que resolvemos patrocinar essa ilustre candidatura brasileira à Corte e continuarmos até hoje sem um embaixador designado junto à Organização dos Estados Americanos, senhor presidente? Convém recordar que a OEA é herdeira de um processo de integração político-diplomática hemisférica que deita raízes no passado remoto, no sonho de Simão Bolívar e na primeira Conferência Internacional dos Estados Americanos realizada em Washington. A sede da OEA, o edifício Pan American Union, na capital dos Estados Unidos, foi construída ainda em 1910. Em 1948, no pós-guerra, que já coincidia com o início da Guerra Fria, nasceu nesse episódio a Organização dos Estados Americanos com a estrutura que até hoje conhecemos. Eu reconheço que sobretudo com o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, assinado em 1947, para dar consistência à dimensão estratégica e militar da cooperação hemisférica, a OEA tornou-se suscetível a críticas por encarnar um modelo ideológico característico do mundo bipolar. Ainda assim, é de justificar e reconhecer que, ao longo de décadas de existência, a OEA e suas agências especializadas exerceram importante influência na superação de crises regionais e na mediação da preservação da paz e da segurança hemisférica. A OEA teve papel especialmente ativo nas sucessivas crises que se abateram sobre a América Central, ainda nos anos 70, nos anos 80, com os frágeis governos que se sucediam nesses países.
Por outro lado, enquanto os países das Américas iam superando longos anos de ditaduras militares enraizadas na Guerra Fria, gradualmente a OEA e suas agências foram se tornando referências na defesa da democracia, das liberdades civis e dos direitos humanos. Nessas condições, parece-me chegada a hora do Brasil preparar-se para liderar um profundo processo de reflexão que leve em consideração o que almejamos em nossa participação na Organização dos Estados Americanos. Não me parece a decisão atual, as escolhas feitas compatível tão pouco com a nossa história como com a história da Organização dos Estados Americanos. Se erros e equívocos existem, é preciso que nós façamos um enfrentamento desse debate internamente, de modo a fortalecer essa importante instituição que tem servido ao longo de anos e anos, de muitas décadas, a esses que são valores e que são princípios fundamentais que estão vinculados à liberdade de expressão, à democracia e aos direitos humanos. É a manifestação que faço, senhor presidente, na tarde da terça-feira. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras e senhores senadores.